Alô, alô, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma videoconferência ao vivo. Eu sou o professor Marcelo Nunes Mariano, sou engenheiro eletricista e de segurança no trabalho e estamos aqui em nome do Portal CETEC. Portal CETEC, um departamento da Potencial Engenharia. Potencial Engenharia é a empresa de engenharia a qual administramos, onde trabalhamos com projetos, treinamentos e consultoria. Bom, dentro da Potencial Engenharia, só um minuto, pessoal. Desculpe. Saindo o retorno ali do feedback que eu tenho, né? Estava dando um retorno. Então, nós, em nome da Potencial Engenharia, né, nós temos, junto com o Portal CETEC, uma série de cursos, onde nós temos vários desses online, à distância, através do Portal CETEC. Cursos na área de segurança no trabalho, cursos na área elétrica, né? Eu quero só 2 minutos da sua atenção para mostrar aqui o Portal CETEC. 2 minutinhos para a gente iniciar o tema mais importante dessa noite, que é a videoconferência sobre circuitos retificadores. Nós temos então aqui o Portal CETEC. Portal CETEC, aqui é a videoconferência que você vai assistir, né? E aqui o Portal CETEC com uma série de cursos na área de segurança no trabalho e na área eletroeletrônica. Estamos nos próximos meses incrementando cursos em nossa grade, né, de cursos na área mecânica, na área hidráulica, pneumática, ambiental, né? E fique atento. Estamos remodelando o portal, novidades estão por vir aí, novidades show de bola. Né? Nos acompanhe, pessoal, né? Nos acompanhe através das videoconferências ao vivo, que temos feito semanalmente, sempre com um tema específico. Né? Geralmente, as últimas videoconferências tratamos sobre eletrônica, a área elétrica, mas os temas serão dos mais variados, até porque estaremos adentrando em outras áreas da tecnologia. Deixa eu então retornar aqui para falar com você. Deixa eu só tirar um áudio que está vindo de algum lugar aqui. E a gente já começa a nossa videoconferência ao vivo. Certo, pessoal? O tema de hoje é uma dos temas que temos abordado referente ao curso de eletrônica, né? Temos falado sobre eletrônica na prática. Muitas vezes, quando saímos aí do colégio, do curso técnico, da engenharia, da tecnologia, nós temos dificuldade de assimilar aquilo que na teoria aprendemos. Então, os cursos de capacitação que temos oferecido, é exatamente para isso, para fazer um elo entre a teoria e a prática. Mesmo você, talvez, que tenha já conhecido a parte teórica, talvez no curso técnico, os nossos cursos com certeza vão ser interessantes para você, devido a ele fazer o elo da teoria com a prática. Muitas vezes existe uma dificuldade, né, nas cadeiras das escolas em a gente aprender a prática. Saímos muitas vezes da escola com muitas dúvidas. E o foco nos cursos de capacitação que oferecemos é exatamente esse, dirimir as dúvidas. É claro que a experiência, né, vem com a prática, né, e depois de algum tempo de prática que pode-se dizer que se é um excelente ou um bom profissional. Mas quando saímos, tiro por mim, quando saí da escola técnica, mesmo depois da engenharia, né, eu tive dificuldade de conciliar o aprendizado teórico com a prática. Então, esses cursos de capacitação que oferecemos para vocês é exatamente para fazer esse elo, né? Esse elo que muitas vezes no mercado existe uma dificuldade, né? Há tempos atrás tínhamos empresa de execução de obras e os estagiários que contratávamos realmente tinham bastante dificuldade. Então, formatamos já alguns cursos da área elétrica, da área de segurança no trabalho, da área de eletrônica. Estamos expandindo em breve para as demais áreas da tecnologia, como já havia mencionado,
né, a área mecânica, a área hidráulica, a área pneumática. Temos, junto com demais profissionais, né, dessas áreas, cada profissional na sua área específica, né, trazendo aí, então, o conhecimento para você adquirir aí do banco da sua casa, aí do seu quarto, aí da sua sala, né? Não existe mais a necessidade de se deslocar com a tecnologia que temos hoje, né? Existe uma facilidade em adquirirmos conhecimento através da internet, através das videoaulas. Mesmo as videoaulas falando bastante da teoria, nós focamos, né, a parte prática. Quem teve a oportunidade de visualizar a videoconferência da semana passada, ou se fazer presente na semana passada, nós fizemos, simulamos, né, o 741, um comparador, né, um circuito integrado, um amplificador operacional. Uma semana antes a gente viu a parte teórica, a semana passada a gente viu a parte prática, onde nós simulamos através de um software e fizemos da prática, no protoboard, o circuito eletrônico. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai ver sobre circuitos retificadores. Vamos também montar o circuito no software. E eu quero pelo menos mostrar aqui uma fonte, na prática, os componentes, né, na prática para você, para que você tenha aí um entendimento mais amplo deste conteúdo. Não quero me demorar então, né? Só quero pedir para você que está assistindo, abaixo desse vídeo, tem um chat. O chat ali, através do Facebook ou através mesmo do site, tem um espaço embaixo do chat do Facebook. Se você porventura não tem Facebook, você faz o seu comentário ali. Gostaria da sua contribuição no sentido de estarmos aprimorando esse trabalho que temos oferecido, né, através do portal CETEC. Dê a sua sugestão, dê a sua opinião, diga se tem sido útil essas videoconferências para você. Isso é de grande valia, isso nos faz crescer, isso nos faz aprimorar o nosso trabalho. Certo, pessoal? Vamos ao que interessa, então? Eu vou compartilhar minha tela com um PowerPoint para que a gente comece, então, a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos pegar o PowerPoint aqui. Você está já visualizando a minha tela, né? E o PowerPoint. Então, deixa eu conferir aqui se você realmente está visualizando ok. O áudio também está saindo, tudo ok, né? Certinho. Vamos lá. Circuitos retificadores. Eletrônica na prática. Temos definido esse tema, né? Eletrônica na prática, para essa série de videoconferências vinculadas à eletrônica, porque realmente é essa a nossa preocupação. Vincular a teoria com a parte prática. Próximo slide. Bom, diodo semicondutor de junção. O diodo é um componente eletrônico de 2 terminais que conduz corrente elétrica preferivelmente em um só sentido, bloqueando a sua passagem no sentido oposto, como você pode ver aqui nessa figura. Esta é a simbologia utilizada pelo diodo, né? Onde nós temos este terminal chamado de anodo, né? Onde ligamos o positivo da fonte, quando a gente polariza ele diretamente, ele também é o terminal positivo, e esse outro terminal, que é o catodo, onde ligamos aí o negativo da fonte, quando ligamos ele de forma direta, também é o terminal negativo. Aqui uma foto real deste componente. Essa faixa você pode entender como sendo o catodo, né? O terminal negativo. Esses são os diodos muito utilizados em circuitos retificadores. Mas enfim, o que são circuitos retificadores? Nós, quando recebemos a energia lá na nossa residência, nas indústrias, nós recebemos em tensão alternada. Mas os componentes elétricos ou eletrônicos, eles geralmente trabalham em tensão e corrente contínua. Então é necessário fazer essa conversão. Nós vamos ver com mais detalhe nos próximos slides. Mas falando desse componente, que ele é o componente mais simples, eu creio, da eletrônica, mas de grande importância, né, sobre a sua composição, ele é composto então por esses 2 cristais, sendo o cristal
N, ou, né, negativo, que é onde estão os elétrons, né, é composto por elétrons, esse cristal, e o outro cristal, né, que está vinculado diretamente ao cristal tipo N, é o cristal tipo P, que são as lacunas. Então, esta junção, né, essa composição, é o que nós temos dentro do diodo semicondutor. Essa é a estrutura básica do diodo semicondutor de junção. O que ocorre? Esses elétrons, né, aí utilizando a lei aí da eletrodinâmica, né, onde as cargas iguais tendem a se repelir, então os elétrons estando nesse lado, eles tendem a se repelir e a se afastar uns dos outros e se espalhar nessa região, e também tendem a ir para o outro lado, para o outro cristal, né, associando com as lacunas. Essa associação se origina esses íons, né, na região na região que separa o cristal N do cristal P. Essa região é chamada de zona de deplexão, né, onde ocorre a combinação dos elétrons com as lacunas, formando os íons, chamada de zona de deplexão. A diferença de potencial através da zona de deplexão é chamada de barreira de potencial, né? Então, aqui que existe uma queda de tensão. Quando alimentamos um diodo diretamente, ele proporciona uma queda de tensão. Por quê? Devido a essa barreira proporcionada pela zona de deplexão. E qual é essa queda de tensão? Essa queda de tensão no diodo de silício é 0,7 volts e no diodo de germânio é 0,3 volts. Devido a essa zona de deplexão, né, criada aí pela ligação dos elétrons com as lacunas, né, através da criação dos íons. Isso, né, essa queda de tensão, essa barreira, né, a gente considera a 20 graus Celsius, né, na temperatura ambiente, né, que usualmente esses componentes são utilizados, podemos considerar aí 0,7 volts para o silício e 0,3 volts para o germânio. Ok? Nós temos então aqui o diodo, né? Podemos entender essas figuras aqui, né, como sendo a estrutura interna do diodo, e esse diodo está ligado a essas baterias. Quando a bateria, o negativo da bateria, está interligado com o diodo no seu terminal tipo N, ou seja, no terminal em que possui mais elétrons, ocorre uma repulsão desses elétrons, visto que carga negativa com carga negativa se repele, né? Como nós já vimos. Então, quando eu conecto o terminal negativo do diodo, o cristal tipo N, no terminal negativo da bateria, ocorre uma repulsão desses elétrons, fazendo com que ele circule por dentro do diodo, ultrapassando as lacunas, chegando ao terminal positivo da bateria. E essa corrente, ela continua até que a bateria se descarregue. Entendemos, então, nessa situação, como o diodo carregado, como o diodo polarizado diretamente. Nesta condição, o diodo permite a circulação da corrente. Já nesta outra condição, podemos observar que o terminal positivo da bateria está conectado com o terminal negativo do diodo, ou com o terminal tipo N. Dessa forma, vai ocorrer uma atração, né, entre o terminal positivo da bateria, da pilha, com os elétrons aqui do terminal negativo do diodo. Isso ocorre da mesma forma no outro terminal, onde é conectado o negativo da bateria com o terminal positivo do diodo. Isso faz com que não circule corrente, ou seja, nessa situação, o diodo está polarizado reversamente, de forma reversa. Nesta forma, não conduz corrente elétrica, né? A não ser que se injete aí uma tensão reversa maior, chegando à tensão de ruptura, né? E até mesmo danificando o componente, mas isso a gente vai ver em breve. A princípio, até então, a gente entende que
Quando polarizamos o diodo de forma direta, ocorre a circulação da corrente elétrica. Quando polarizamos o diodo de forma reversa, ou seja, ligamos a uma fonte de energia de forma reversa, como nessa segunda figura, não há circulação de corrente. Esses dois conceitos são muito importantes para que a gente consiga entender os próximos slides. Aqui nós temos então o circuito onde o diodo está polarizado diretamente, certo? Consegue perceber aqui, terminal positivo da bateria com o terminal positivo do diodo, certo? Agora a gente está vendo de uma forma esquemática, né? Nesta condição, existe uma corrente circulando pelo diodo, certo? É claro que essa tensão, para que ela consiga circular pelo diodo, é preciso quebrar aquela barreira, né? A zona de deflexão, ou seja, para o diodo de silício tem que ser maior que 0,7 volts. Ou seja, aqui ó, tem que atingir a tensão chamada tensão de joelho, para que ocorra uma circulação da corrente. Ó. À medida que eu vou aumentando a tensão no diodo, chega a um ponto que ele permite o crescimento da corrente, como a gente pode ver nesse plano cartesiano, nesse gráfico. Essa tensão chamamos de tensão de joelho. Silício 0,7, germânio 0,3. Então nós temos aqui o diodo polarizado diretamente. Quando atinge a tensão de joelho, ele começa a conduzir a corrente elétrica. Então, agora nós temos já uma outra situação, onde o diodo está ligado à fonte de energia, à bateria de tensão contínua, né? De forma reversa. Temos o terminal positivo da bateria ligado ao catodo do diodo, ou seja, ao terminal negativo do diodo. Então não vai ter circulação da corrente, exceto essa corrente de ruptura aumente tanto, chegando à tensão de ruptura, aí permitindo a corrente. Inicialmente tem a corrente muito baixa, muito baixa. Essa corrente só vai aumentar quando quebra aqui a tensão de ruptura, mas daí corre-se o risco de danificar o componente eletrônico, né? Então não é dessa forma que se usa habitualmente o diodo, né? O diodo se usa antes da tensão de ruptura, né? Antes da tensão de ruptura. Aqui a gente pode vislumbrar as duas situações. O diodo polarizado diretamente, essa parte do gráfico, e o diodo polarizado reversamente, essa outra parte do gráfico. Neste trecho é onde ele não conduz a corrente elétrica, né? Polarização inversa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o valor zero de tensão. À medida que eu vou aumentando essa tensão até a tensão de joelho, 0,7 silício, 0,3 germânio, atingindo a tensão de joelho, ele começa a conduzir corrente elétrica. Para baixo desse valor, ele não conduz corrente elétrica, que muito próximo do zero. Ó, né? Esse aqui é o eixo zero da corrente. Ó. Então a tensão vai diminuindo, aumentando, né, no sentido inverso. Ele não conduz até que na tensão de ruptura ele começa a conduzir. Corre-se então o risco de comprometer a integridade do componente. IFAV é a corrente máxima em condução direta, ou seja, eu preciso respeitar essas duas condições para manter a integridade do meu componente. A corrente máxima em condução direta, né, ele é todo componente tem suas limitações e ele pode queimar quando atingir a corrente máxima aqui, de tensão de corrente máxima direta, né, na polarização direta, e ele também pode queimar quando atingir uma tensão muito baixa, né, a ponto de atingir a tensão de ruptura. Então nós temos que respeitar as limitações do diodo. Seria a corrente máxima direta, na polarização direta, e a tensão de ruptura. Tensão reversa. Vamos para frente. Então, quando a energia é gerada, seja lá
na usina de geração de energia, ou seja, nas tomadas das nossas residências, quando nós recebemos já da rede de distribuição, nós recebemos esse formato de onda, a gente chama de senoide, ou seja, onda senoidal, né? Onde nós temos a tensão alternada. O que é a tensão alternada? Ora ela está no semiciclo positivo, ora ela está no semiciclo negativo. E ela varia constantemente, de acordo com o tempo. Nas nossas redes de energia, esse ciclo, começo até o final desta onda, este ciclo, ele ocorre 60 vezes por segundo. Por isso chamamos que a nossa frequência é de 60 Hz. Porque a nossa onda senoidal, ela possui 60 Hz. 60 ciclos por segundo. Certo, pessoal? Quando nós medimos com o multímetro a tensão na tomada, nós não conseguimos obter a tensão de pico. A gente consegue obter a tensão RMS, ou a tensão média, né? Que é 0,707 da tensão de pico. Certo? Então, quando nós medimos 220 volts lá no multímetro, na verdade, nós estamos medindo, né, uma tensão de pico maior que isso. Se você pegar a sua calculadora, 220 vezes dividido, né? Dividido por 0,707, a tensão de pico chegou a 311 volts. Né? 311 volts. Então, quando medimos no multímetro, medimos a tensão RMS. Mas o que é a tensão RMS? A tensão RMS é a tensão equivalente que uma tensão daquela aplicada, né, que a potência gerada por aquela tensão e tensão contínua, né, seria a mesma potência dissipada, né, quando aplicada a essa tensão alternada. Né. Então, se equivale à potência contínua. Correto? Do mesmo valor. Se equivale à potência contínua do mesmo valor. Aqui nós temos então um circuito já com diodo e com uma carga, onde o diodo aqui ele faz a retificação da onda. Por que ele faz a retificação da onda? Porque quando a onda está no ciclo positivo, a corrente está nesse sentido, a gente sabe que ele está polarizado diretamente, né? Que inclusive a figura dele representa o sentido do fluxo. Ó. Então, se a corrente está nesse sentido, ele está polarizado diretamente. A corrente fica nesse sentido no semiciclo positivo. Já no semiciclo negativo, a corrente inverte. Então, ele vai conduzir somente no semiciclo positivo. Nós vamos ter algo semelhante a esse gráfico. Somente no semiciclo positivo que vai ter tensão na carga. Né? Neste período em que a entrada tem a senoide no seu semiciclo negativo, o diodo não conduz. Aí no segundo ciclo, ele começa novamente a parte positiva do ciclo, ele conduz. A parte negativa não conduz. Então, gera então, né, uma tensão contínua pulsante. A tensão contínua pulsante. Só que quando fizemos a retificação dessa forma, apesar de considerarmos como uma tensão contínua pulsante, ela é uma retificação de pouca qualidade. Né? Por quê? Porque a tensão média aqui, ó, a tensão eficaz, né, ela é muito baixa comparado com a tensão de pico. Né? Você pode observar aqui, ó, é 0,318 da tensão de pico, ou seja, se eu tenho aqui 10 volts na tensão de pico, eu vou ter aqui 3,18 volts como tensão média, né? Então é um valor muito baixo, não é uma retificação eficiente, certo? Uma retificação eficiente já seria nesse segundo caso, mais eficiente, ou seja, onde eu consigo retificar a senoide quando ela está no positivo e quando ela está no negativo. Esse formato é quando eu associo duas fontes de energia. No ciclo, a corrente vai estar circulando dessa forma, pela carga. E no ciclo negativo,
dessa outra forma pela carga. Então, pela carga sempre vai estar passando corrente, seja no semiciclo negativo como no semiciclo positivo. Quando eu faço a associação de duas fontes dessa forma. Certo? Daí eu vou ter, então, uma onda contínua pulsante mais eficiente. Ó. Eu aproveito, inclusive, o semiciclo negativo da fonte para gerar, né, uma tensão na saída contínua. Então, é mais eficiente esse retificador de tensão, tanto que em vez de 0,31, né, o valor da tensão média, olha em quanto valor que fica, ó, já aumenta bastante, né? Se fizermos o cálculo com a calculadora, né? Se fizermos o cálculo com a calculadora, 200 e se considerarmos aí, bom, se considerarmos aqui 10 volts, né? 10 volts, nós vamos ter aqui 6,36, ou seja, 63% contra 31% do sistema de retificação que não é a onda completa, né? É meia onda, como esse aqui, né? Como este aqui. Certo? Retificador de meia onda. Tá? Esse retificador de onda completa, ele é bem mais eficiente. Né? A tensão eficaz aqui, ó, é bem maior. Eu tenho um melhor aproveitamento da tensão de entrada. Eu também posso obter a retificação de onda completa através desse modelo, né, que chama de retificador de onda completa em ponte, porque daí eu tenho só uma fonte, não preciso de duas fontes, né? Como que ocorre? Quando a onda está no sentido positivo, a corrente vai nesse sentido aqui. Bom, ela vai chegar nesse nó, ela não vai conseguir vir para o D1, ela vai para o D3, né? Sempre no sentido da figura do diodo, é o fluxo da corrente, ó. Então, o positivo está mandando a corrente para esse lado, vai passar pelo D3, pela carga, pelo D2 para a fonte. Quando a corrente inverte, ela vai passar pelo D4, pela carga e pelo D1. Então, ora a corrente passa por D3 e por D2, ora a corrente passa por D4 e por D1. No semiciclo positivo passa por D3 e por D2, no semiciclo negativo passa por D4 e por D1. Dessa forma, os dois semiciclos da tensão de entrada, né, estão fornecendo aí tensão para a carga, seja no semiciclo positivo ou negativo. Um retificador de onda completa utilizando este modelo de ponte, com 4 diodos. Existem esses retificadores com 4 diodos já dentro de um único invólucro, como a gente pode ver aqui. Isso aqui é um retificador de onda completa, esses componentes. Né? Onde eu alimento aqui com a corrente alternada, ó, a gente pode ver aqui na figura, alimento aqui com a corrente alternada e a tensão contínua, né, sai nos terminais dos extremos aqui. Certo? Bom, um circuito retificador, ele precisa dos diodos, como a gente viu até então, mas precisa também de outros componentes. Né? Precisa do transformador. Quando chega a tensão na nossa tomada elétrica, geralmente aqui na região sul do Brasil nós temos em 220 volts. Agora, quando essa tensão precisa entrar nos componentes nos equipamentos eletrônicos, geralmente a tensão é reduzida. Né? Os equipamentos eletrônicos trabalham com 12 volts CC ou 24 VCC, né? Abaixo de 50 volts geralmente. E precisa então reduzir essa tensão de 220 ou 110, como em outros estados no Brasil, para uma tensão inferior, para que consiga alimentar as placas eletrônicas, né, de forma adequada. Quem faz isso são esses transformadores, né, monofásicos. Né, são compostos pelo primário e pelo secundário. A gente já viu isso lá na eletricidade básica, né? Você já viu, né, isso lá na eletricidade básica, eu não vou repetir, eu vou só fazer uma síntese, né? Não vou repetir com detalhes, mas em síntese, o transformador, como é que ele trabalha? Ele tem o primário, tem o secundário.
E existe uma relação de espiras. Dependendo dessa relação, ele pode ser um transformador elevador, rebaixador ou até isolador. Aqui nós estamos falando de um transformador rebaixador. Ele possui um número de espiras no primário e um outro número de espiras no secundário. Essa relação que define, né, a redução que vai ocorrer, né, de que tensão e para qual tensão vai ser transformada a tensão. Depende da quantidade de espiras. Temos uma relação aqui, o 2 dividido por 1 é igual a N2 dividido por N1. Né? A tensão do secundário dividido pela tensão do primário é igual ao número de espiras do secundário dividido por número de espiras do primário. Nós temos inclusive exercícios de fixação, a gente fez cálculos, né? Então se você de repente não lembra, volta lá na videoaula referente a transformadores. A gente fez exercícios de fixação, calculamos espiras, calculamos tensão do secundário, primário. Nesta figura abaixo, nós podemos ver então que no primário existe 3 terminais. Para que isso? Para que eu tenha a opção de ligar em mais de um nível de tensão. Eu posso ligar tanto 220 quanto 110 volts. E no secundário da mesma forma. Eu tenho, né, mais opções de tensão quando eu tenho mais terminais saindo da minha bobina, né? Bobina do secundário. Neste caso aqui, quando eu meço esse terminal com esse do meio da bobina, eu tenho 12 volts. E se eu meço com os extremos da bobina, eu tenho 24 volts. Então, também bastante usual esta forma de construção das bobinas, né, com derivação central. São bobinas com derivação central. Falando ainda da fonte de tensão, agora nós já temos o transformador, né? Nós temos já o transformador e nós temos aqui já o nosso circuito retificador com diodo e com a resistência de carga. Essa resistência é simbólica, né? Poderia ser um equipamento eletrônico, poderia ser uma lâmpada, né? Poderia ser uma carga, né? Uma lâmpada não, porque a gente está falando de componente eletrônico, né? Então poderia ser aí um equipamento eletrônico, né? Um rádio, né? Um aparelho de CD, DVD, representado aqui por essa resistência. Aqui é aquela segunda condição, onde vimos que o circuito retificador de onda completa, onde eu uso 2 diodos. Então aqui seriam as 2 fontes de energia, na verdade é o secundário com derivação central, é como se fosse 2 fontes de energia. Eu tenho na carga uma retificação com tensão contínua pulsante, né, onda completa, onde eu consigo aproveitar tanto o semiciclo positivo quanto negativo da fonte de tensão. Ou ainda, eu posso ter, né, essa retificação tipo ponte, né, já vimos anteriormente. Só que aqui foi acrescentado o transformador, né, que não tínhamos naquele slide anterior. Aqui foi acrescentado o transformador para complementar, né, o nosso circuito retificador. Bom, já fizemos a retificação da tensão alternada, né, onda senoide, para a tensão contínua pulsante, mas ainda não obtivemos uma tensão com qualidade. Né? Muitos equipamentos eletrônicos são mais sensíveis e precisam de uma tensão contínua de qualidade. Uma tensão contínua pulsante não é uma tensão de qualidade. Nós precisamos fazer com que essa tensão contínua pulsante fique próximo de uma tensão contínua definitiva, onde não há variação, né, como ocorre na tensão contínua pulsante. Como é possível fazer isso? Um dos componentes que contribui para melhorar essa qualidade de tensão na saída do circuito retificador é o capacitor. Também falamos desse componente lá em eletricidade básica, mas vamos dar uma relembrada nele. Né? Ele é composto por 2 placas metálicas. Né? Existe um dielétrico entre essas 2 placas, essas são separadas eletricamente, são unidas pelo dielétrico, né? Que é um material isolante.
e aqui podemos ver os terminais deles. Aqui estamos falando do capacitor de eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele possui polaridade, ele possui terminal positivo e negativo, diferente de alguns outros capacitores. Ele vai funcionar como capacitor de filtragem. Como assim? Bom, antes do como assim, eu quero explicar para você, lembrar para você sobre o funcionamento do capacitor. Lembra que quando nós tínhamos o capacitor ligado a uma fonte de energia, ele carregava a um valor muito próximo da tensão da fonte? Então é o que representa aqui esse circuito. Quando eu fecho essa chave, a fonte de tensão contínua libera a corrente, e essa corrente vai circular até que o capacitor carregue. Ó, aqui nesse gráfico a gente pode visualizar a tensão crescendo, ou seja, carregando o capacitor, à medida que o tempo vai passando, a corrente vai passando, a tensão vai subindo, até chegar à tensão da fonte, ó, U. Tensão do capacitor igual à tensão da fonte, U. Quando atinge essa tensão da fonte, cessa a corrente elétrica e o capacitor está carregado. Fazendo o oposto, ou seja, uma vez ele estando carregado, eu retiro a fonte de tensão contínua. Eu fechando esse circuito através desse resistor, eu vou fazer esse capacitor descarregar por essa resistência. Ele está com uma tensão da fonte, como a gente viu no slide anterior, e quando eu fecho o circuito com o resistor, essa tensão vai diminuindo, ou seja, ele vai descarregando até descarregar por completo e cessar a corrente de descarga. Certo, pessoal? Esse é o princípio capacitor. Agora, trazendo esse princípio lá para a fonte retificadora. Você lembra que nós tínhamos uma tensão contínua pulsante e que essa tensão contínua pulsante ela variava. E quando medíamos com o multímetro, não obtínhamos o valor de pico, e sim um valor bem inferior, no caso, na faixa de 0,6, né? 0,6 para quando se retifica com onda completa, 0,6 vezes a tensão de pico, né? 0,61 vezes a tensão de pico para onda completa e 0,31 para meia onda. Nós podemos tornar mais eficiente o nosso circuito retificador tentando reduzir aquela diferença, aquela flutuação da tensão. Ou seja, vamos verificar aqui se você consegue entender pelo funcionamento desse circuito. Uma vez energizado esse transformador, a corrente elétrica circula pela resistência, que é a carga, e também carregando o capacitor, certo? Isso no semiciclo positivo, porque no semiciclo negativo o nosso diodo não vai deixar retornar a tensão, lembra? No semiciclo positivo, a corrente vai ter esse sentido, vai carregar o capacitor e vai alimentar a nossa carga, R. Quando o semiciclo negativo e não tem circulação da corrente, ao invés de a carga ficar sem energia e ficar naquele período lá sem energia, o capacitor que está carregado vai descarregar pela carga, mantendo a tensão na carga mesmo no semiciclo negativo, ou seja, mesmo quando não tem corrente circulando aqui. O capacitor vai suprir a necessidade e vai descarregar a tensão que ele absorveu pela fonte na carga. Neste circuito de onda completa, mesma forma. O capacitor vai se carregar no semiciclo positivo. No semiciclo negativo, ele vai, como aqui é onda completa, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, vai ter corrente na carga, é verdade. Só que vai ter aquela flutuação, né? Aquela flutuação na parte de cima ali da forma de onda, e o capacitor vai reduzir aquela flutuação. Naquela flutuação, quando ocorre aquela flutuação, ele vai suprir a carga, reduzindo aquela flutuação. Você vai entender melhor no gráfico, né? Aqui é a mesma forma, né? Ele vai suprir a flutuação da retificação de onda completa.
Aqui você vai entender melhor. A flutuação que eu havia falado, que estava falando, é essa flutuação aqui, ó. Essa flutuação aqui. O capacitor, ele não vai permitir que a carga fixe energia nesse período aqui, ó. Se não tivesse o capacitor é essa linha azul aqui, ó, né? Imagine que se não tivesse capacitor nesse desenho, né, nós teríamos a onda retificada, que ela iria a zero, voltaria ao valor de pico, iria a zero, voltaria ao valor de pico. Essa é a forma de onda, tensão contínua pulsante, né, onda completa. Esse momento onde o formato da onda vai até zero, existe uma falta de energia aqui. Não tendo uma qualidade nessa tensão contínua. O que se faz então? O capacitor, quando o resistor, quando o diodo não conduz, o capacitor continua conduzindo para a carga. Daí quando ele está descarregando, volta a corrente circular, né, pelo diodo. Quando a corrente não circula mais pelo diodo, ele continua suprindo a tensão da carga. Depois volta a corrente circular pelo diodo. Quando a corrente não circula pelo diodo, ele continua suprindo a tensão da carga. E assim sucessivamente. Então a gente diminui essa flutuação aqui, né? Diminui essa flutuação aqui da tensão contínua pulsante. E existe ainda um outro componente que melhora ainda mais o circuito retificador com capacitor, né? O circuito retificador com capacitor, né? Ele pode ainda ser inserido o diodo Zener, ou, dependendo da faixa da flutuação, simplesmente inserir o diodo Zener, para que obtenha uma tensão contínua, reta na saída. O diodo Zener, o circuito regulador de tensão com o diodo Zener proporciona para a carga uma tensão constante, mesmo com variações de tensão na entrada. O circuito regulador de tensão deve ser projetado para a condição mais severa da operação, tendo como principal componente a ser projetado esse resistor aqui, ó. Então aqui, ó, o resistor e o diodo Zener, esse aqui é o diodo Zener, a simbologia do diodo Zener, são dois componentes que são ligados juntos, para que na saída não se tenha aquela flutuação. Ele absorve aquela flutuação, ele recebe a flutuação, mas mantém a tensão contínua, né, na carga. Essa é a característica do diodo Zener. Mas é necessário então o cálculo dessa resistência, né? O cálculo dessa resistência para que o circuito funcione adequadamente. Visto que essa resistência trabalha sempre junto com o diodo Zener. Bom, são duas condições, né, para que o circuito com diodo Zener funcione adequadamente. Primeira condição é a condição em que a fonte, o S, está em seu valor máximo e a carga com uma corrente mínima. Nessa condição, a corrente sobre o Zener será limitada a um máximo de 90% e será definido o valor mínimo da resistência RS, né, a resistência que vai junto com o Zener. Em síntese, é essa fórmula aqui, ó. A resistência, o valor mínimo da resistência que vai junto com o Zener, valor mínimo da resistência que vai junto com o Zener, é a tensão máxima da fonte menos a tensão da carga, dividido pela corrente máxima do Zener vezes 0,9, mais a corrente mínima, do que passa pelo resistor RS. Certo? E a outra condição, né, e já vou aqui simplificando através da análise da fórmula, o valor máximo de RS, nós vimos o valor mínimo de RS, né? Agora a gente vai ver o valor máximo, né? Então a gente vai dimensionar essa resistência, né, considerando maior que o mínimo e menor que o máximo, né? Então tem que estar nesses valores. O mínimo a gente já viu e o máximo é a tensão da fonte mínima, né, a tensão mínima, já que ela vai variar, né? Eu preciso saber a tensão mínima, menos a tensão da carga, dividido pela corrente
mínima do Zener vezes 0,1 mais a corrente máxima, né, do que vai circular pela resistência, né? Que vai circular, desculpa, pela carga, né? IL máxima, que vai circular pela carga. Certo? Então, essas duas condições precisam ser respeitadas para a gente definir o valor da resistência que vai trabalhar junto com o Zener. Para que a gente consiga ter sucesso, né? E manter uma tensão contínua na saída, mesmo que ocorra uma variação na entrada. Vamos para a simulação? Vamos para a simulação. Nós vamos agora então ver o circuito simulador, né, o circuito simulador, para firmar alguns conceitos, né, para o melhor entendimento aí desse conteúdo. Circuito simulador. Já está aqui, eu tinha separado ele, né? É o mesmo software que a gente usou na última videoconferência, quando falamos de amplificador operacional. Nós temos, só deixa eu confirmar aqui, pessoal, se está tudo certo. Está tudo certo, acho que vocês estão visualizando certinho, né? Bom, nós temos aqui então, deixa eu descarregar esse capacitor. Ó, o capacitor está descarregando. O capacitor está descarregando. Descarregou por completo. Ele não está vinculado à fonte. Ó. Ele descarregou por completo. Vamos iniciar o processo então, ou seja, vamos iniciar a carga do capacitor. Vamos vincular ele à fonte de energia, que é essa aqui, né? A fonte de energia, 5 volts. 5 volts, corrente contínua. Vamos carregar o capacitor. Olha, o capacitor carregando. Ó. Carregando a corrente até que a corrente foi diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e cessa, né? E cessa. Aqui a gente viu, quando a gente ligou a fonte, a tensão foi aumentando, aumentando, aumentando. E a corrente foi máxima no começo. A gente percebeu que foi mais rápido, né? A circulação da corrente elétrica. Depois foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A corrente cessou, né? A corrente cessou quando o capacitor já estava carregado. A sua carga é o valor da tensão da fonte. Ó. Certo? Aqui nós podemos ver, ó, 5 volts aqui, ó. 5 volts, né, a tensão no capacitor, que é a mesma tensão da fonte. Vamos agora descarregar o capacitor. Vamos tirar ele da fonte e vamos descarregar ele. Olha, no primeiro momento a corrente é máxima, vai diminuindo, diminuindo. Só que como o sentido da corrente inverteu no capacitor, aqui ó, está aparecendo como negativa essa corrente. Ela é máxima, vai diminuindo, diminuindo, a tensão também vai reduzindo, até que ele se descarrega. É como a gente viu na teoria. Então, eu posso carregar ele e descarregar ele. Certo? Eu quero mostrar para você o circuito retificador. Circuito retificador. Diodo, circuito retificador. Aqui que eu tinha visto, achei interessante para a gente visualizar. Temos aqui o circuito retificador meia onda. Olha só, na entrada uma senoide completa e na saída a meia onda. Ó, enquanto a senoide é negativa, o diodo não conduz. Ó. Certo? Nós vamos deixar para o próximo circuito. Eu quero incrementar no próximo circuito o capacitor. A gente vai ver da onda completa. Então aqui nós podemos aqui alterar aqui a frequência, botar a nossa realidade aí 60 Hz. Aqui ó, aumentou a frequência, ó, ficou mais junto aqui. Ó. Também da mesma forma na saída aumentou a frequência, mas nós temos só a retificação de um ciclo, né? Porque ele é o retificador meia onda. Muito pouco eficiente, né? Mas encontra-se no mercado aí. No mercado se encontra-se de tudo, né? Encontra-se de tudo, mas não é bom, né, para os circuitos eletrônicos.
Geralmente os circuitos eletrônicos precisam aí de uma qualidade melhor de tensão contínua. Vamos então para o outro retificador. Retificador. Aqui já é a tensão contínua, né? A tensão contínua. Desculpa, aqui já é um retificador com onda completa. Você pode observar, ó, as duas ondas ele está aproveitando, né? Está retificando. Ainda o inconveniente é que a gente observa aqui que ele cai a zero, volta novamente. Essa queda aqui, ó, é a ausência de tensão na fonte, né? É a ausência de tensão na carga, desculpa. Essa queda é uma ausência de tensão na carga, chega a zero, até chegar a zero, ou valores muito baixos aqui, ó, a carga fica sem a tensão adequada de funcionamento. Então, por isso que se instala o capacitor, que você vai visualizar neste outro circuito aqui, ó. Nesse outro circuito com filtro. Olha só. Nós temos aqui, ó. Eu quero fazer uns testes aqui para a gente poder comparar com capacitor, sem capacitor. Depois nós vamos incrementar o diodo Zener também. Deixa eu ver se eu consigo aqui mexer nesse circuito. Esse aqui eu posso deletar. Eu quero instalar uma chave. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Eu quero instalar uma chave. Esse aqui, será que eu consigo reduzir o tamanho dele? Beleza, ó, reduzir o tamanho dele. Porque eu vou querer colocar aqui. Pessoal, quando você for usar o software, você tem que observar os nós, né? Você observa que aqui existe um nó, aqui, ó. Aqui existe um fio, aqui um outro fio, ó. Existe um nó. Tem que ligar o componente nos nós, senão não vai funcionar. Ó, né? Tá ligado no nó, aqui tem um nó. Vamos agora inserir uma chave aqui. Uma chave, um switch. Inserimos aqui a chave. Vamos agora colocar de novo a carga. Vamos tirar o capacitor fora. Olha só. Sem o capacitor é uma simples onda retificada, né? Onde ela cai a zero, né? Reduzindo ali a eficiência, tendo como tensão tensão média 0,61 da tensão da fonte, 0,61 da tensão de pico. Mas se eu instalar o capacitor, olha só, quando a onda viria a zero, o capacitor descarrega na carga. Daí quando ele está descarregando, a onda já volta novamente, carrega ele novamente e ele descarrega e assim sucessivamente. Vamos tirar de novo, ó, tirando o capacitor. Olha só. Então, quando eu instalo o capacitor, eu consigo fazer com que ele, nesse período aqui, ó, a carga tenha tensão, não caia até zero. Olha só. Certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos instalar aqui uma chave. Quero instalar o diodo Zener. Vamos tirar aqui fora esse aqui. Vamos instalar o diodo Zener. Diodo Zener está aqui. Opa. Diodo Zener. Vamos botar uma chave aqui para a gente fazer um teste com e sem o diodo. Um switch. A princípio vamos deixar aberto. Vamos interligar aqui um fio. Com fio. Então aí, ó, como a gente estava vendo anteriormente, sem o diodo Zener, né?
nós vamos agora, nós temos uma tensão de 3.8, vamos 3.6 a tensão, né? Vamos configurar esse diodo Zener para 3,5 volts para ver. 3,5 volts. 3,5 volts. Vamos ver aqui na saída. Agora vamos conectar o diodo Zener. Ele vai estabilizar. Ah, faltou aqui uma coisa. Faltou o resistor, como a gente tinha calculado lá, né? Temos calculado o resistor. Vamos botar o resistor aqui. O resistor aqui. A gente pode, sem diodo Zener, com o resistor aqui nós temos agora uma tensão de 12,9. Vamos padronizar aqui, configurar esse Zener para 2,7. 2,7. Vamos conectar o diodo Zener. Então a gente vê que ficou contínuo, né? Ele fez o papel dele. Vamos diminuir essa tensão da fonte aqui. Vamos diminuir aqui para 10 volts. 10 volts sem diodo Zener. Para a gente ver a diferença. Sem diodo Zener ocorre a flutuação, né, do capacitor, né? Agora quando a gente insere, vamos ver a tensão de 6,96. Vamos configurar para 6,5 esse diodo Zener. 6,5. Vamos conectar o diodo Zener. Então a gente pode observar aqui a tensão ficou mais contínua, certo? Reduziu a flutuação. Ele estabilizou em 6,5. Se nós colocarmos aqui com 6 volts, olha só, então ele tornou a tensão aí praticamente contínua, visto que mesmo que tendo na sua entrada uma oscilação na tensão, o diodo Zener ele permanece uma tensão contínua. Ok, pessoal? Então essa é o resultado da inserção do diodo Zener, estabilizando a tensão na carga. Para circuitos eletrônicos, isso é muito importante, né? Nós temos uma qualidade melhor na onda, na tensão contínua, né? Onda de tensão contínua. Não mais aquela oscilante, né? Onde tínhamos uma variação bastante acentuada, né? Ali na onda. Colocamos o capacitor, reduziu aquela oscilação e com um diodo Zener, então, a gente praticamente eliminou aquela ondulação. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado da instalação do diodo Zener. Eu quero mostrar para você, uma fonte que nós temos aqui no laboratório, que eu inclusive desmontei para mostrar. Nós temos aqui deixa eu focalizar aqui, né? Uma fonte de 12 volts, você pode observar aqui, 12 volts, né? Chega mais perto aqui, atenção, 12 volts, 2 amperes. Ela é composta por pouquíssimos componentes. Olha só, o transformador, aquele componente que a gente viu, né? Transformador. Deixa eu mudar essa outra posição, é melhor para você poder visualizar. Deixa eu acertar aqui o ângulo, né? Nós temos aqui, ó, o capacitor, né, que faz a filtragem e contribui na retificação. E nós temos aqui, ó, o diodo, os 4 diodos, né? A onda completa está dentro desse invólucro aqui. Fazendo a retificação onda completa, né? Aqui não temos diodo Zener, então basicamente nós temos a onda completa, né? E nós temos o capacitor, que é o mais comum. Nós vamos ver em outras videoaulas sobre o regulador de tensão, né? Ainda mais qualidade podemos ter na retificação
utilizando o regulador de tensão. Geralmente a nomenclatura é 7812, 7805, né? 1205 é a tensão que ele estabiliza. Mas isso é um outro assunto, mas que também faz parte aí das fontes de energia, né? Mas no que diz respeito a circuitos retificadores com diodos, é o que a gente viu nesta videoaula. Por hoje era isso. Eu agradeço a participação de vocês. Convido para que vocês estejam na próxima semana. Estaremos abordando um outro tema. Visite o nosso portal, conheça nossos cursos. Esteja conosco no grupo WhatsApp. Se você quer participar do grupo WhatsApp, coloque ali abaixo desse vídeo. Você pode colocar aqui ali o seu número, né, ou o seu contato, para que a gente acrescente você, seu e-mail, que a gente acrescente você na nossa lista de e-mails e também no nosso grupo no WhatsApp, onde nós interagimos diretamente com os alunos. Por hoje é isso, que Deus abençoe, fique com Deus.